Uma tragédia que se arrasta há anos em Maceió. Uma empresa que afirmou durante décadas que a mineração não causava risco aos moradores. A busca por reparações às vítimas. E a política no meio disso tudo. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com autoridades de Alagoas para tratar do desastre ambiental causado por minas de sal-gema da petroquímica Braskem em Maceió. Estavam presentes no encontro o prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, e o governador do estado, Paulo Dantas. Também tiveram no Planalto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o senador Renan Calheiros. Ambos representam Alagoas no Congresso. A reunião aconteceu 2 dias depois de uma mina da Braskem, a mina 18, ceder debaixo da lagoa Mundaú. Isso liberou quantidades enormes de sal na água e danificou seriamente a flora e a fauna do local, um tradicional ponto de pesca de Maceió. Não houve vítimas fatais porque a área já tinha sido evacuada, numa tragédia ambiental que se arrasta há anos e que se agravou no fim de novembro, quando a Defesa Civil comunicou que o afundamento do solo sobre a mina estava se acelerando. O encontro também aconteceu sob a iminência da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado para apurar o desastre ambiental causado pela atuação da Braskem em Maceió. O caso recebe atenção do governo federal porque a principal estatal brasileira, a Petrobras, tem 47% de participação acionária na Braskem. A petroquímica é controlada pela Novonor, antiga Odebrecht, que tem mais de 50% das ações da empresa. A situação recebe a atenção de Lula também porque afeta Arthur Lira, uma figura central para que votações de interesse do governo avancem no Congresso. O presidente da Câmara e deputado do PP é padrinho político de JHC, o prefeito de Maceió. A responsabilização da Salgema é clara, da Salgema, antiga Salgema atual Braskem, é clara. Já fez uma composição de indenização a todos os moradores, indenizou a prefeitura. O que nós não podemos fazer agora é politizar esse tema, é trazer esse tema para uma disputa política local para transformá-lo em nacional. Você ouviu aí o Arthur Lira numa entrevista a jornalistas no início de dezembro. Ele faz referência a acordos da Braskem com autoridades alagoanas e moradores e se coloca contra a instalação de uma CPI. CPI que foi um pedido do principal rival de Lira em Alagoas, o Renan Calheiros. O senador do MDB, que é aliado de Lula, defende a instalação imediata da comissão parlamentar de inquérito, antes do recesso de fim de ano. Eu mesmo me disponho a propor uma pausa humanitária com o deputado Arthur Lira para que nós juntos defendamos os interesses do estado de Alagoas, evidentemente que contra a Braskem. Agora, isso não vai acontecer se o deputado continuar a defender os interesses da Braskem e da Odebrecht. Você ouviu aí o Renan Calheiros numa entrevista na segunda-feira para a CNN Brasil. Um dos principais questionamentos do senador é um acordo assinado em julho no qual a Braskem se comprometeu a pagar 1 bilhão e 700 milhões de reais à prefeitura de Maceió. De acordo com Renan, esse contrato transfere para a Braskem a propriedade de toda a região que teve o solo afundado pelas minas da petroquímica, uma área que totaliza cerca de 14% do território da capital alagoana. A empresa diz que a transferência dos imóveis é necessária para viabilizar as indenizações e que se compromete a não fazer construções com fins comerciais ou habitacionais nas áreas desocupadas. Quem também questiona o acordo é o governador de Alagoas, o Paulo Dantas, que também esteve com o Lula nessa terça-feira e é afiliado político do Renan Calheiros. Ele pede mais dinheiro para indenizações e a inclusão de municípios da região metropolitana no acordo entre a Braskem e Maceió. O prefeito JHC diz que vai usar o dinheiro no que ele chamou de obras estruturantes e num fundo de amparo aos moradores. Com os recursos recebidos até agora, ele comprou um hospital. Aliados de Renan e Dantas dizem que o JHC não está usando a indenização para amparar as vítimas,
mas para fazer investimentos que o cacifem politicamente para a reeleição em 2024. Independentemente da disputa política, o fato é que essa tragédia ambiental afetou muita gente. Foram 5 bairros inteiros evacuados na capital alagoana, totalizando 14 mil imóveis e quase 60 mil pessoas que tiveram que abandonar suas vidas para começar de novo em outro lugar. Uma tragédia anunciada que começa há décadas atrás. A mineração de salgema em Maceió começou em 1975, com a Salgema Indústrias Químicas, atual Braskem. A exploração foi implantada em bairros do sudoeste da cidade, entre o mar e a Lagoa Mundaú. As reservas do mineral foram descobertas por acaso durante a busca por petróleo, e o material passou a ser extraído para a fabricação de PVC e soda cáustica. A antiga Salgema construiu 35 minas para explorar sal, a 1.200 metros abaixo da superfície. Eram minas enormes, de 70 a 150 metros de diâmetro, com alturas que variavam de 70 a 90 metros. Em cima das minas tinha 3 bairros habitados: Mutange, Bebedouro e Pinheiro. Estudos prévios, ainda dos anos 70, apontavam que existiam riscos do solo desses bairros afundar. Mesmo assim, os governos federal e de Alagoas foram renovando sucessivamente as licenças para o empreendimento funcionar. A operação das minas registrou acidentes, vazamentos e explosões ao longo dos anos. As primeiras evidências de que o solo estava realmente afundando apareceram em 2018 no bairro do Pinheiro. Depois de fortes chuvas e um tremor de 2,5 graus na escala Richter, crateras se abriram nas ruas, rachaduras cortaram as paredes e o piso das casas afundou. A arquiteta Gardênia Nascimento, moradora do Pinheiro, relatou ao Nexo como a casa dela ficou depois dos tremores. Aspas para ela: "Na minha casa tinha pequenas fissuras, como se eu tivesse fatiado ela como um bolo de rolo. Iam do chão ao teto e tinham a mesma sequência e tamanho." A casa da Gardênia ficou um tempo em observação, mas logo ela teve que sair do bairro. Não só ela, como todos os seus vizinhos, devido aos riscos de tudo vir abaixo. E não só no bairro do Pinheiro, mas também no Mutange e no Bebedouro, onde as minas da Braskem operavam, e nos bairros do Bom Parto e do Farol, que ficam nas proximidades. Um estudo do Serviço Geológico do Brasil concluiu em 2019 que a causa dos estragos era a mineração de salgema. Segundo o documento, a exploração foi feita de forma inadequada e desestabilizou as cavernas subterrâneas que existiam na região. Estimativas apontam que o afundamento pode durar mais 10 anos até se estabilizar. Esse relatório do Serviço Geológico contradizia estudos feitos pouco tempo antes pela própria Braskem, que diziam que a mineração em Maceió não oferecia riscos. Por causa dos danos, a Braskem firmou um plano de compensação financeira intermediado pelo Ministério Público Federal, que incluía R$ 5.000 por residência para os custos de mudança, mais um aluguel social de R$ 1.000 por família. Além disso, os moradores negociaram o valor das suas casas com a petroquímica a título de indenização. Quase todas as propostas da Braskem foram aceitas. A empresa também se comprometeu a tirar de funcionamento as 9 minas que ainda estavam ativas na região. O desastre ambiental não afetou só os moradores dos bairros afundados e dos bairros vizinhos, que perderam seus espaços de convívio social onde cresceram. Afetou Maceió toda. Linhas de transporte público foram interrompidas, os serviços de outros bairros ficaram sobrecarregados, o trânsito piorou, o custo da habitação na cidade subiu. O preço do aluguel disparou, com mais demanda no mercado, ou seja, gente com dinheiro das indenizações e do aluguel social procurando lugar para morar, e menos oferta, já que 14 mil imóveis de 5 bairros simplesmente deixaram de existir para moradia. A tragédia também afeta os municípios vizinhos a Maceió. Muitas das famílias que foram deslocadas não têm como arcar com moradia em bairros próximos de onde eles moravam na capital, porque o preço dos imóveis ali está inflacionado e a indenização é insuficiente. Elas preferem, então, se mudar para outras cidades da região metropolitana, multiplicando os custos com o transporte, horas no trânsito e exigindo mais da infraestrutura de serviço desses lugares. A maioria dos novos empreendimentos imobiliários em Maceió tampouco se destina ao perfil socioeconômico das vítimas. São prédios feitos sob medida para o turismo, em pontos badalados da cidade, com apartamentos para aluguel por temporada.
No início de dezembro, o prefeito JHC pediu recursos do Minha Casa Minha Vida para construir mais unidades habitacionais na cidade. A CPI no Congresso pode causar mais desgaste à imagem da petroquímica, por meio de depoimentos públicos, revelação de documentos comprometedores, quebras de sigilo e pedidos de indiciamento às autoridades criminais competentes. Mas a comissão parlamentar não é a única instância na qual a Braskem pode ser afetada. A empresa também é alvo de um inquérito criminal que corre em sigilo, no qual pode responder por crimes ambientais. Segundo uma apuração da CNN Brasil, a Polícia Federal também investiga o uso de documentos falsos nos relatórios da Braskem, que diziam que a mineração em Maceió era segura. A discussão sobre as indenizações também deve continuar. O governo de Alagoas já acionou o Tribunal de Contas da União para rever o acordo de indenização assinado pela Prefeitura de Maceió e também estuda firmar o seu próprio acordo com a Braskem. A petroquímica também foi multada pelo órgão ambiental do Estado em R$ 72 milhões desde que o problema se agravou no fim de novembro. As disputas políticas continuam em Alagoas, assim como a necessidade de reparar dezenas de milhares de pessoas que, nas palavras de uma moradora, não sabiam que estavam vivendo em cima de uma caverna, dentro de uma bomba relógio no meio da cidade. Um hacker invadiu a conta no X, o antigo Twitter, da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. A Isadora Rupp escreveu um texto para o Nexo sobre as implicações desse episódio. Isadora, o que se sabe sobre essa invasão e o que a plataforma fez a respeito? As postagens do invasor foram feitas por volta das 9h30 da noite de segunda-feira, com diversas mensagens de cunho sexista e misógino, além de xingamentos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A conta de Janja no X foi bloqueada cerca de 1 hora depois das primeiras postagens, às 22h30, a pedido da Polícia Federal. A Advocacia Geral da União determinou que a empresa preserve as informações do perfil de Janja e que a conta fique congelada até o final das investigações sobre o caso. Um inquérito foi aberto pela Polícia Federal nesta terça-feira. O autor do ataque ainda não foi identificado, mas um dos alvos da polícia é uma conta no X que se identificava como, abre aspas, nacionalista, monarquista e neofascista, fecha aspas, e que fazia apologia ao movimento integralista. O perfil foi apagado 1 hora depois dos ataques contra a primeira-dama. Janja se pronunciou sobre o episódio em seu perfil no Instagram e disse que as mulheres são as que mais sofrem com ataques de ódio na internet. E quais crimes estão envolvidos nesse caso? 3 crimes podem ser atribuídos ao autor do ataque. O primeiro é a invasão de dispositivo informático alheio, algo que é crime desde 2012, quando o Código Penal brasileiro foi alterado para penalizar esse tipo de ação, que não era tipificada até então. A lei ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann. Um ano antes, em 2011, a atriz teve o seu computador invadido e fotos íntimas vazadas. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Cabe ainda os crimes de difamação, cuja pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa, e o crime de injúria, de detenção de 1 até 6 meses ou multa. Como primeiras-damas não são consideradas autoridades para fins legais, não há questões de segurança nacional envolvidas no caso. Mas isso pode mudar se a investigação descobrir que existe coautoria, autor intelectual ou organização criminosa envolvida, e que se comprove que a invasão prejudicou o presidente Lula. O texto da Isadora você lê no nexojornal.com.br. E aproveita que a promoção para assinar o Nexo com a sua conta do Google está chegando ao fim. É um desconto de 60% na assinatura anual para você ter acesso a tudo que a gente produz. Das disputas políticas em torno do caso Braskem, a invasão de um perfil da primeira-dama nas redes sociais, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Letícia Arcoverde, produção e participação de Isadora Rupp, colaboração de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!